Jamais retire essa máscara. A aldeia não deve ver o monstro que você se tornou. Sim, mamãe. Diziam que o rosto dela assustava os pássaros da manhã. Diziam que as cicatrizes em sua pele eram a prova de que os deuses a haviam abandonado. Diziam que nenhum homem jamais desejaria uma mulher assim. A aldeia era especialista em inventar histórias, mas a verdade sobre a menina da máscara era bem diferente do que qualquer pessoa imaginava. No pequeno vilarejo de Araguari, escondido no coração do Amazonas, vivia uma garota chamada Lívia. Ela era conhecida por sua beleza incomum, mas acima de tudo, por seu coração bondoso. Onde quer que passasse, parecia deixar uma paz silenciosa no ar. Mesmo assim, a vida de Lívia nunca foi fácil. Sua mãe morreu poucos dias após seu nascimento, deixando seu pai completamente devastado. Durante muitos anos, foram apenas os dois, o homem simples da floresta e sua pequena filha. Ele a amava com todo o coração, e o vínculo entre eles se fortalecia a cada dia. Mas o tempo passou, e as vozes da aldeia começaram a pressioná-lo. Uma menina precisa de uma mãe. Foi durante uma festa em um vilarejo vizinho que ele conheceu Dona Teresa, uma viúva elegante que também tinha uma filha chamada Bianca, um ano mais velha que Lívia. No começo, Teresa foi doce, preparava comida para a menina, penteava seus cabelos e contava histórias antes de dormir. Prometeu cuidar dela como se fosse sua própria filha. Lívia acreditou em cada palavra e a recebeu na família com todo o carinho que havia guardado no coração. Mas tudo mudou no dia em que seu pai morreu. A mulher gentil desapareceu como se nunca tivesse existido. Teresa tornou-se fria, dura, quase cruel. No início, Lívia pensou que fosse apenas o luto. Afinal, ela também havia perdido o pai. Mas com o passar dos dias, percebeu que aquilo era algo muito diferente. A madrasta transformou sua vida em um castigo. Lívia passou a viver como uma serva dentro da própria casa. Era obrigada a cozinhar, buscar água no rio, lavar roupas até machucar as mãos, varrer o pátio do amanhecer ao anoitecer. Enquanto isso, Bianca não fazia nada. Vestia roupas bonitas, passeava pela aldeia, vivia como uma pequena princesa. Então, numa noite escura e silenciosa, tudo piorou. Lívia carregava um feixe pesado de lenha pelo quintal quando escorregou na lama. Seu corpo caiu para frente e seu rosto atingiu uma cerca de arame farpado. O grito ecoou pela casa. O sangue escorria por sua bochecha e pela testa. Teresa correu até ela, mas em vez de levá-la a alguém da aldeia, tratou da ferida sozinha. Misturou ervas estranhas, murmurou orações em voz baixa. E desde aquele dia, todas as semanas, ao cair da noite, fazia Lívia sentar-se diante dela, em silêncio. Então aplicava sobre a cicatriz uma pomada escura e espessa, esfregando lentamente enquanto sussurrava. Isso vai impedir que piore. Você nunca deve deixar ninguém ver o que há por baixo. Às vezes, quando a pomada tocava sua pele, Lívia sentia uma dor ardente, uma queimação estranha que parecia atravessar o rosto. Mas ela nunca teve coragem de perguntar nada. Certo dia, Teresa trouxe uma velha máscara de madeira. Era lisa, simples, com pequenas fendas para os olhos e uma abertura estreita para a boca. Cobria completamente o rosto. Use isso, disse a madrasta fria. Nunca tire, nem mesmo para dormir. A aldeia não precisa ver o monstro em que você se tornou. O coração de Lívia se partiu. Ela odiava a máscara, o peso da madeira, a forma como sua voz soava abafada, os olhares curiosos das pessoas. Mas odiava ainda mais o rosto que acreditava esconder por baixo dela. Quando tomava banho sozinha no quintal, tirava a máscara rapidamente, mas mantinha os olhos baixos. Nunca ousava olhar seu reflexo na água. Sentia vergonha. Dormia com a máscara pressionada contra o rosto e, com o passar dos anos, esqueceu completamente como era seu rosto antes do acidente, antes das cicatrizes, antes da vergonha. Os moradores da aldeia sentiam pena de Lívia por sua gentileza e paciência diante de tanto sofrimento. Mas quando o assunto era casamento, as vozes diminuíam. É uma boa moça, mas quem iria querer uma esposa cujo rosto está escondido? Logo surgiram rumores. Diziam que havia uma maldição por trás daquela máscara. Diziam que algo terrível estava escondido ali. Por isso nenhum jovem se aproximava dela, e nenhuma mãe a queria como nora. Até que, numa manhã silenciosa, enquanto caminhava até o riacho para buscar água, Lívia avistou algo à distância. Um mendigo estava caído no chão da estrada. Ele estendia a mão
fraca, pedindo ajuda. À sua frente estavam 3 garotas da aldeia. Uma delas era Bianca. Elas riam, debochavam do pobre homem. Nenhuma delas pensava em ajudá-lo. Lívia então se aproximou, e naquele momento algo aconteceu que mudaria toda a história da menina da máscara. Para a continuação, comente: A Máscara de Lívia.